que está acontecendo? O Bolsonaro, mais uma vez, aprontou, viu na Copa América uma possibilidade a mais de gerar aglomeração, essa coisa toda, enfim, aproveitou bem a oportunidade, trouxe para o Brasil um problema que a Argentina e a Colômbia já tinham rejeitado. Agora, ontem à noite, o Tite deu uma entrevista enigmática, não sei se vocês viram essa entrevista dele, mas ele colocou o seguinte, ele sugeriu, ele não falou, que existe um consenso na seleção brasileira a respeito da questão da Covid, né? E que esse consenso vai ser conhecido dentro de mais alguns dias na primeira oportunidade. Preste atenção na entrevista do Tite, e você que está esperando aí os jogos da Copa América, bote as barbas de molho. Pode ser que ela não aconteça por pressão dos jogadores, tá bom? Vou colocar na tela para vocês e a gente vai ouvir essa entrevista do Tite. Vamos lá. E nós fomos lealmente numa sequência cronológica, eu e Juninho, externando ao presidente qual era a nossa opinião. Na sequência, pedimos aos atletas para trabalharem e ficarem focados exclusivamente na nossa preparação para o jogo contra o Equador. Nos atenderam nessa solicitação. Na sequência, solicitaram, Eric, uma conversa com o presidente, direta e lealmente falando a ele as suas opiniões, porque ela, de todos os atletas, ela está muito clara, ela está muito limpa, ela está muito clean. E ela foi externada numa conversa direta, pessoal, com o presidente e comissão técnica. A partir daí, a posição dos atletas também tem, sim, clara, e para o torcedor fica aqui o nosso respeito. Nós gostaríamos, no momento oportuno, de externar isso a ele. Nós não vamos externar isso agora em função de ter, na prioridade, que jogar bem e ganhar o jogo de amanhã. Esse é o nosso objetivo. Entendendo também o aspecto importante e que, no término dessa data FIFA, se não no término, em algum momento, as situações elas vão ficar claras da nossa posição. Tivemos lealdade, conduzimos ao presidente no primeiro aspecto, e depois ele publicamente vai ser externado, e eu tenho o meu compromisso de, terminou esses 2 jogos, eu externar publicamente a minha posição. Agora, tudo bem, entendi. O Tite, me diz aqui o Luciano Borges, né, nosso consultor informal aqui, que não é bolsonarista. Parece que o clima na seleção brasileira está muito pesado, viu, gente? Os jogadores não dão entrevista coletiva há muito tempo, o Luciano está me falando. Eu não entendo nada de futebol, nem me interesso pelo assunto. Mas a coisa está bem tensa lá. E existe um movimento para que a Copa não aconteça, pelo menos não com a seleção brasileira. Ontem o Luciano estava me contando que os jogadores saíram, fizeram um deslocamento lá na Granja Comari, e que, de repente, a seleção foi cercada por cerca de 40 pessoas. 3 delas conseguiram furar o bloqueio, e uma delas, inclusive, se abraçou com os jogadores lá. O Neymar, inclusive, teria saído mancando dessa abordagem, vamos dizer assim, né? Então, as coisas não estão resolvidas em relação à Copa América. Alguém tem mais alguma... Oi, pode falar, Paulo. Sim, eu queria falar... Você quer falar, Paulo? Não, desculpa, mas eu achei que fosse o Paulo, achei que fosse a voz do Paulo, pode falar. Primeiro, o Tite é sempre meio enigmático, né? Ele é meio Rolando Lero. Então, assim, em princípio, parece bem interessante isso que ele está falando, parece que há uma revolta dos jogadores, o que seria uma novidade, né? Não é uma característica da atual geração de jogadores de futebol, esse tipo de revolta, a menos que eles estejam com medo, com muito medo. Então, vamos torcer para que tenha aí uma postura. Agora, vamos aguardar aí mais uns 2 dias, porque daqui até lá também o Tite, esse enigma do Tite pode ir para um caminho que não necessariamente é o que está apontando agora. Queria voltar um pouquinho ao editorial lá do Exército. Mano, o jogo é amanhã, né? O jogo é amanhã, é isso? Eu não sei. O jogo amanhã é da eliminatórias da Copa do Mundo. São 2 jogos eliminatórias da Copa do Mundo. Entendi. Depois, do dia 13, começa a Copa América, que seria um torneio exclusivo. Depois do dia 13, não sei se é exatamente dia 13, mas na outra semana que começaria. Então, ele está prometendo que joga a eliminatória contra o Equador, ele não quer criar crise, ele quer garantir o Brasil jogar com tranquilidade, mas que depois disso ele vai externar o que está acontecendo.